Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. Quem é a primeira vez, sejam bem-vindos. Quem já veio outras vezes, sintam-se acolhidos. Vai começar o nosso primeiro horário com a oração de São Francisco. Quem quiser cantar junto, a oração vai estar aqui na tela, tá bom? Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Hoje quem vai fazer a palestra para a gente é a nossa companheira Flávia. Vai falar um pouquinho sobre progressão do espírito, e todos nós somos espíritos, inclusive os nossos irmãos animais. Então, aproveitem a palestra, aproveitem o conhecimento que vocês vão receber aqui hoje, tá bom? Bom dia, sejam bem-vindos novamente. Hoje eu vou conversar um pouquinho, brevemente, com vocês sobre progressão do espírito, tá? E os seus corpos físicos, né? Então a gente tem que entender que nós somos, né, feitos dessas duas partes, né? A gente tem o nosso corpo físico e a gente que está, né, hoje animado por um espírito, né? E os animais não são diferentes, né? Eles também têm o seu corpo físico, né? E é hoje animado por um espírito, certo? Que está, né, nessa fase evolutiva, né? De animar um corpo de um cachorro, de um gato, tá? E diferente, né, da progressão do espírito. Então, como eu falei, nós temos o nosso nível evolutivo, certo? Que esse nível evolutivo que vai nos dizer qual corpo físico que nós devemos animar nesse momento. A gente evolui, né, através, né, dos diversos reinos, né? Então, entende-se que Deus cria, né, essa centelha aí divina, né, para que a gente chegue até a fase de angelitude. O espírito, nessa centelha divina, vai estagiar nos reinos mineral, né, vegetal, animal, depois humanidade e depois angelitude. A alma, ela dorme, né, no mineral, né, ela sonha no vegetal, né, se agita aí no animal, e no humano, né, a gente acorda, né, é como se fosse um acordar, um despertar. Por quê? Por que no corpo do humano, né, a gente fala que acorda, e talvez no corpo do cachorro, do gato, ainda não acorda? Pelo sistema nervoso, pelo nosso estado moral, né, e de evolução, e também o corpo físico, né? O sistema nervoso do animal é diferente do sistema nervoso do humano. Tem semelhanças, mas nós temos mais o córtex, né? Ou seja, partes do corpo que dão consciência, certo? Que permitem que a gente tenha consciência de nós mesmos e consciência de Deus, que existe um outro alguém, né? Porque para eles
até onde eles evoluíram, a gente é o Deus, né? O que permite esse corpo físico despertar, né? A evolução moral e o corpo que esse espírito está habitando. Então, por isso que nós passamos em vários corpos, né? No reino mineral, vegetal, e isso traz uma reflexão muito interessante, né? Que nós não somos mais ou menos do que ninguém e do que nada nesse mundo. Nós só estamos em fases evolutivas diferentes e que a nossa relação, né, faz com que todos evoluam. Ah, mas eu não posso chutar uma pedra? Gente, por favor, né? Eu não posso comer uma alface? Né? A alface não tem sistema nervoso, né? A alface, ela é um vegetal. Existe ali alguma coisa que sobrevive ali, né? Que anima aquele, né? Aquele vegetal. Mas, né? Tudo ponderado, né? No seu nível. Então, a alma do animal evolui? Sim, né? Nós, então, né, estagiamos nos reinos, nós também vamos passando pelas espécies que permitem que o espírito tenha mais consciência de si mesmo, né? Das suas responsabilidades e da sua evolução. O corpo que permite que a gente tenha essas revelações, né? Esses entendimentos. Nós conhecemos os nossos corpos aqui, né? Do gato, do cachorro, da cobra e do humano, mas existem, né, relatos de que outros planetas, né? Como há muitas moradas na casa do Pai, existem outros tipos de corpos, de animais, né? Que têm figuras um pouco mais humanoides, né? Ou seja, que também estão em evoluções diferentes. Não necessariamente a gente tem que estagiar, né? O espírito tem que estagiar na Terra, né? Existem outros locais que, né, que também nós podemos estagiar e evoluir até que cheguemos, né, ao corpo físico, a fase de entrar num corpo humano, né? E quanto mais a gente vai evoluindo moralmente, o nosso corpo vai ficando menos rudimentar, né, e mais etéreo, né? Por isso que quando estão em angelitudes, em etapas mais, não existe mais o corpo carnal, né, tão pesado e denso, não existe mais. Então, a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. E nós temos essa frase, né, muito interessante, que quando nos referimos a animais, né, na maioria das vezes, estaremos nos referindo ao espírito encarnado em corpos de animais. Do mesmo modo que ao nos referirmos a homens ou humanos, estaremos nos referindo ao espírito encarnado na fase de humanidade. Por que que o animal sofre, né? Se ele ainda está numa fase evolutiva, que ele ainda não, né, não tem consciência de si mesmo, se, né, em outros estudos nós entendemos que eles não têm expiações, somente as provas. Porque ele está encarnado num corpo físico. Esse espírito está encarnado num corpo físico. E esse corpo físico, ele tem as suas, né, seus limites, as suas alterações, né, como o nosso corpo também tem. Esse espírito que hoje habita esse corpo não está numa fase de expiação, certo? Mas ele tem doenças, patologias, sofre as mesmas influências que o nosso corpo físico sofre. E nessas provas, nessas depurações, nessas relações com espíritos, né, que estão numa fase evolutiva, né, acima, né, sem se achar, né, nós vamos assim interagindo e fazendo com que todos evoluam, né, em direção à angelitude, tá? Isso vai depender só da gente. Nós, como humanos, depende da gente. E auxiliar esses espíritos a evoluir
também depende da gente. Bom, então fica aqui a nossa dica. Obrigada e até o próximo.